Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma perspectiva fascinante do trabalho do Dr. George K. Simon. Uma visão que pode, de verdade, virar a chave na forma como se entende e se lida com pessoas manipuladoras. Bom, para começar, vamos falar de uma sensação que talvez seja familiar para muita gente. Sabe quando em um relacionamento parece que a culpa acaba sempre caindo no seu colo, não importa o que aconteça? Mesmo quando a intenção era só expressar um sentimento? E o autor usa uma metáfora aqui, olha certo em cheio. São aquelas pessoas que parecem inofensivas, às vezes até se colocam como vítimas, mas, por baixo daquela fachada, são extremamente calculistas e focadas nos seus próprios objetivos. Pois é exatamente esse tipo de cenário que o livro descreve. Vítimas de manipulação que ficam presas nesse ciclo de culpa, de confusão, a ponto de muitas vezes duvidarem da própria sanidade, da própria percepção da realidade. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental, né? Por que isso acontece? A resposta, segundo o autor, está em um grande mal-entendido sobre qual é a verdadeira natureza de quem manipula. E para a gente entender de onde vem esse mal-entendido, a gente precisa olhar para a psicologia mais tradicional, que por muito tempo deu uma explicação que, nesses casos, pode mais atrapalhar do que ajudar. Sabe aquela ideia que a gente ouve o tempo todo, que por trás de um comportamento agressivo ou problemático tem sempre alguém com medo, alguém que no fundo está sofrendo? Essa visão tradicional sugere que os manipuladores são, na verdade, neuróticos, ou seja, que eles são movidos por medos, culpas, vergonhas internas e que agem da forma que agem por causa dessas inseguranças. Então, o que acontece? A tendência natural é dar um voto de confiança, né? É pensar que existe ali uma ferida escondida que só precisa de um pouco de compreensão. Mas, e se essa ideia toda estiver completamente errada? É exatamente aqui que a análise vira o jogo. O autor propõe uma mudança radical de perspectiva que redefine toda a situação. Vamos ver o que isso significa na prática. E o ponto central, a grande virada de chave é esta. A manipulação não é um mecanismo de defesa, é uma tática de ataque. Não se trata de medo, se trata de uma luta por poder. Uma luta que eles entram para ganhar. O autor dá até um nome para isso: agressão dissimulada. Ou seja, os manipuladores não estão se defendendo com medo. Eles estão lutando ativamente, de forma pensada, calculada e, muitas vezes escondida, para conseguir o que querem. Para essa ideia ficar ainda mais clara, o autor faz uma distinção muito importante entre dois tipos de personalidade que são, na essência, o oposto um do outro. Olha só que citação poderosa. Ela resume tudo de um jeito brilhante, né? A diferença está em para onde o sofrimento é direcionado, para dentro ou para fora. Vamos olhar para esse contraste com calma. De um lado, a personalidade neurótica, consciência superativa, excesso de culpa, a pessoa sofre por dentro e geralmente é ela quem busca ajuda. Agora, olha o outro lado, a personalidade com distúrbio de caráter. A consciência é pouco desenvolvida, então ela faz os outros sofrerem e, o ponto mais importante, ela se sente bem sendo assim. A diferença é gritante. Beleza. Então, como a gente reconhece na prática esse indivíduo com distúrbio de caráter do tipo agressivo dissimulado? Quais são as características mais marcantes? O livro nos dá basicamente um manual de como essas pessoas operam. Para a personalidade agressiva dissimulada, a vida é um jogo, uma batalha. O objetivo é sempre vencer, usando o charme, o engano e qualquer outra tática que for preciso para manter o controle. Lembra que a gente falou da pessoa neurótica, que pensa 1000 vezes antes de agir? Pois é, aqui é o exato oposto. O agressivo dissimulado sabe o que é certo e errado, mas ele simplesmente escolhe ignorar os freios internos para conseguir o que quer. E tudo isso que a gente viu nos leva à parte mais importante, ao e daí da história. Afinal, por que essa nova perspectiva é tão poderosa, tão transformadora? Porque pensa bem, no momento em que a ficha cai e se entende que aquilo é uma luta e não um pedido de ajuda disfarçado, a dinâmica muda completamente. A energia para de ser gasta tentando consertar o outro e passa a ser focada em estratégia e autoproteção. Essa é a grande ressignificação. É parar de medir os outros com a sua própria régua. É reconhecer as táticas como jogos de poder. E, o mais importante de tudo, é direcionar a energia para gerenciar as próprias reações e não as deles. É aquela famosa frase, né? Ninguém consegue ganhar um jogo sem nem saber que está jogando. O manipulador conta exatamente com isso,
que o alvo nem perceba que existe uma disputa acontecendo, até já ser tarde demais. Portanto, o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é reconhecer que existe uma luta acontecendo. A partir daí, a pergunta que fica é: qual vai ser o próximo movimento? Esse modelo não é só uma teoria, é uma ferramenta para retomar o controle. Muito obrigado por acompanhar essa análise.